uma vida nova. Não somente para um ano, por esse período de tempo, mas para uma vida nova em Deus. Por isso, Ruth, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 14 a 17. Apenas 4 versículos. Ruth 1, 14 a 17. Assim diz o texto: Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth: Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Esse é um texto que comumente nós ouvimos em sermões de casamento. Comumente, e penso eu precipitadamente, porque esse texto fala de qualquer coisa menos de casamento. Então a gente vê noivos fazendo votos para as suas noivas para os seus noivos, dizendo: Onde você for, irei eu. Muitas vezes as pessoas não fazem ideia do que elas estão falando. Particularmente, eu penso que um noivo não tem capacidade e aptidão para fazer os votos do seu próprio casamento. Acho que alguém mais velho, experiente, que já passou por um casamento, deveria fazer isso. Porque a gente peca quando a gente é muito jovem e vai fazer votos de coisas que a gente não sabe o que vai acontecer. Então esse texto, apesar de ser utilizado para casamento, não tem absolutamente nada a ver com o casamento. Por que esse texto fala então? O livro de Ruth, ele trata de um drama familiar. Quando nós vemos a sequência de livros Josué, Juízes e Ruth, a gente vai compreender que o livro de Ruth não está perdido no espaço. Ele vem como consequência de uma situação que foi plantada por pessoas e na decorrência desses 3 livros de Josué, Juízes e culmina com Ruth. Então ele coloca na nossa face um drama familiar que é muito comum em qualquer lugar do mundo, em especial nos dias que a gente vive hoje, que a gente vive o drama da imigração, pessoas saindo da terra onde morava para procurar sustento em outros lugares, procurar a terra. Nós temos uma família no nosso meio que vive nessa condição de imigração. Então a gente tem inúmeros fatores que nos levam a pensar nessas resoluções que Ruth fez na sua vida. Um autor chamado Antônio Neves de Mesquita, ele vai trazer para nós, ele vai nos dizer que esse livro de Ruth, ele apresenta alguns problemas e algumas soluções. Por exemplo, ele apresenta o problema da crise financeira, o problema da imigração, o problema da doença, o problema da morte, o problema da viuvez, o problema da pobreza e o problema da amargura contra Deus. Se você observar, existe uma sequência em todos esses problemas que eu narrei para vocês, e o problema maior que vai ser alcançado é o problema da amargura contra Deus, que é quando o nosso coração não encontra respostas das razões pelas quais nós estamos vivendo, e a tendência é que ele se amargure e que ele se feche para a bondade de Deus. Mas ao mesmo tempo, o livro ressalta a força da amizade, a beleza da providência de Deus e a recompensa da virtude. O que mais esse texto está dizendo para nós? Ele traz para nós grandes valores morais e espirituais que deveriam permear toda a nossa vida cristã. Grandes valores que iriam poupar-nos de problemas com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, que iriam evitar que nosso coração sofresse por viver problemas que poderiam ter sido evitados. E a gente vai compreender isso um pouquinho mais à frente. Bem, o momento em que o livro de Ruth, o momento em que Ruth viveu em Israel e Moabe, nesse trâmite de espaço, foi o momento em que houve a pior fase da vida de Israel. Era aquela fase dos 350 anos da gestão pelos juízes, naquela diferença de tempo entre a morte de Josué e a ascensão de Saul como rei. Então foi um tempo em que o povo de Israel viveu de uma forma, como o reverendo Hernandes chama de um elevador. Eles viviam de altos e baixos. Então as pessoas, em algum momento, elas estavam no auge da sua vida espiritual, moral, social, financeira, onde a agricultura ia bem, onde tudo estava muito bem, e em decorrência do pecado do povo, o Senhor os levava para o vale. Eles ficavam no subsolo, eles passavam por crises financeiras, crises de saúde, crises diplomáticas, sociais, guerras, pessoas de outras nações entravam e tomavam as suas posses e matavam as suas mulheres. Então, foi um período de 350 anos em que o povo voltava-se ao Senhor
quando lhe era favorável, e quando eles estavam, o Senhor os abençoava com bênçãos sem medida, eles esqueciam-se do Senhor. Então observe que esse era o momento em que as pessoas não estavam cultuando de fato a Deus, eles estavam cultuando a si mesmos. E o objetivo, a forma de conseguir aquilo que eles queriam era cultuar o seu Deus. A forma das pessoas conseguirem o sucesso na sua agricultura, que era o maior meio de econômico da era, né? Curvavam-se ao Senhor, confessavam seus pecados, pediam perdão, o Senhor abençoava a sua lavoura, a economia crescia, as pessoas tinham paz, a guerra era vencida. E quando eles estavam confortáveis, eles esqueciam do seu Deus e profanavam, e pecavam, e adulteravam. Isso permitiu que eles alcançassem o resultado do seu pecado. Então era essa gangorra que permeou o povo de Israel nesses 350 anos, do momento em que os juízes governavam Israel. Curiosamente, nesse ambiente em que a gente fala de Ruth, nesse contexto em que nós estamos vivendo, a gente vem da história de Juízes, que apesar de ter uma ou duas mulheres que figuravam ali, a gente vem para um ambiente totalmente tomado por homens, onde os homens são os personagens principais. Mas nesse romance, eu acho que a gente pode chamar assim, apesar de não ter o amor erótico entre pessoas, a gente pode entender que o Senhor utilizou duas mulheres para escrever a sua história. Não foi por acaso. O livro de Ruth fala de Deus. O personagem principal desse livro é Deus. E Deus usa o seu poder para escrever a sua história através dessas duas mulheres, Ruth e Noemi. E através delas o Senhor mostra o seu poder, a sua soberania, a sua grandiosidade, a sua vida, o seu vigor. E o Senhor mostra que Ele é capaz de converter qualquer situação adversa na sua própria glória. Nessa história que nós vemos ainda, as duas pessoas, as duas personagens centrais, as duas mulheres dessa história são, uma delas é Noemi, que era uma judia, idosa, pobre, viúva, sem esperança. A outra era Ruth, que era uma gentia mais nova, gentia por ser moabita, não fazia parte do povo de Israel. Era uma mulher que havia ficado viúva, que não tinha filhos. Então, essa parceria entre duas mulheres é o que vai nos levar à nossa reflexão final. Mas o que acontece nessa condição que a gente está falando? Primeiramente, o primeiro versículo desse livro de Ruth, no primeiro capítulo, ele vai dizer que houve fome em Belém. E em razão dessa fome, Elimeleque, que era o marido de Noemi, pegou Noemi, os seus dois filhos, Malom e Quilion, e migrou com eles para um outro país chamado Moab. Se você bem lembra de Levítico, Deuteronômio, você vai lembrar que Moabitas eram pessoas que não tinham paz com Israel. Salvo raras exceções de momentos em que havia uma trégua, em que havia algum acordo de paz temporário, era um povo que vivia em guerra contra Israel. Os Moabitas e os Amonitas são descendentes de Ló. Lembra a história de Ló? Quando o Senhor atirou fogo em Sodoma e Gomorra, em que Ló estava com suas filhas, e as suas filhas aproveitaram o momento em que ele estava alcoolizado e o possuíram e tiveram filhas com ele. Ou seja, Moabitas e Amonitas são frutos de uma relação incestuosa entre o pai e suas duas filhas. Então eles tiveram dois filhos, Amon e Moabe, daí veio o povo dos Amonitas e os Moabitas. Portanto, a gente está falando de um tipo de gente que era vista como uma semi-pessoa pelos israelitas. Quando o israelita olhava para o Moabita, ele não via como uma pessoa, ele via como um ser inferior a eles. Porque eles se sentiam os filhos da aliança, os filhos da promessa de Deus, enquanto os outros eram vistos como os filhos de um incesto. Mas o Senhor utiliza, curiosamente, essa pessoa, essa mulher chamada Ruth, que era uma Moabita, para cumprir o seu propósito. Então o primeiro versículo está dizendo que houve fome em Belém. Em razão disso, essas pessoas migraram de Belém para Moab. Você sabe que o significado da palavra Belém era a junção de duas palavras hebraicas, Beth e Helen, que significa casa do pão. Olha que curioso. Quando o Senhor diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que manda leite e mel. É aquela terra que você vai, naquela terra tem tudo em abundância. Tudo que se planta dá naquela terra. Onde você pisar o pé, vai nascer um pé de alguma coisa. Então, aquela promessa ainda estava viva no coração de Noemi. Mas aquela terra que era a casa do pão, não dava mais pão. A terra que era conhecida por todo mundo como a terra da fertilidade, estava agora seca. E Hernandes Dias Lopes, ele fala, poeticamente, ele descreve dizendo que a casa do pão, a casa onde havia pão, tinha os seus fornos desligados, as suas prateleiras vazias e o seu cereal estragado. Não havia mais comida naquele lugar que fosse capaz de sustentar os filhos de Deus. Então, essa crise de fome fez com que algumas pessoas saíssem daquele país. Nem todos, porque a gente vai ver que Boaz, que é o personagem que vai entrar no final, permaneceu ali. Mas essas pessoas fugiram. Essa crise chegou e essa crise
fez com que muitas pessoas fugissem. Mas o que ocasionou essa crise? De onde que veio esse momento de crise? Um livro chamado Mensagem de Ruth, escrito por um autor chamado David Atkinson, ele atribui essa crise a 3 condições que foram vistas, tanto em Josué quanto em Juízes. Como eu disse, o livro de Ruth não está perdido no meio da Bíblia. Ele faz parte do contexto. Enquanto quando a gente lê o livro de Juízes, e a gente lê o livro de Josué, Juízes, melhor dizendo, nessa sequência, a gente vai ver isso que eu falei até agora, aquela montanha-russa de pecados e arrependimentos e abandono de pecado, e novos pecados e prosperidade, de fome e de sofrimento e alegria. Então, o Atkinson ele diz que nesses 2 livros anteriores é possível ver 3 situações principais que levaram Israel a chegar nesse momento em que Deus colocasse a sua mão e oferecesse juízo pelos pecados de Israel. A primeira delas é a existência de outros deuses. Então ele aponta outros deuses como a razão pela qual o Senhor, uma das razões pela qual o Senhor trouxe juízo ao povo de Israel. Como eu já disse, a economia era baseada principalmente em agricultura. Qual era o costume dos cananitas? Os cananitas entendiam que o Deus da terra era o Deus chamado de Baal, e que a esposa, a deusa Astarote ou Astarte, em algumas versões da Bíblia, era aquela que trazia fertilidade à terra. Então o que eles entendiam? Que quando a terra estava dando frutos, é porque havia ocorrido uma relação sexual entre esses deuses e a terra estava frutífera. Então atribuiu-se a Baal e a Astarote a frutificação da terra. A lavoura foi boa graças a Baal, graças a Astarote. E como em todos os tempos, o costume do homem é imitar o seu Deus. O povo criou o tal do culto, o ritual sexual do Deus Baal e da deusa Astarote. De forma que havia templos onde pessoas mantinham relações sexuais e ofereciam essas relações sexuais rituais aos seus deuses. Esses deuses, do outro lado, a gente vê o povo de Israel, que é um povo que cria profundamente de que a prosperidade era o resultado de uma vida piedosa e obediente ao Senhor. Mas isso não durou tanto tempo. Quando a gente lê Levítico 28, Deuteronômio 28, Levítico 26, a gente vê claramente o povo de Israel convertido a essa fé de que a prosperidade viria da obediência ao Senhor. Mas essas pessoas passaram ao longo do tempo a entender, a ver essa visão cananeia que abraçava aquele povo de Baal como uma visão atrativa. Então muitos judeus começaram a oferecer os seus cultos a Baal e a Astarote, da mesma forma que os cananeus e que os moabitas faziam. Então, essa é uma das razões pela qual o Atkinson atribui o juízo do Senhor, o fascínio de Deus Deus da propriedade e bem-estar é a religião que mais ganha adeptos na nossa geração. Você vê alguma coisa parecida com o que nós vivemos hoje, com o que vivia lá, com exceção do culto sexual? A gente vê hoje em dia muitas pessoas buscando Deus por aquilo que Ele pode oferecer, não por aquilo que Deus é. Inclusive eu vi uma postagem essa semana, a gente até comentou, de um irmão que postou uma frase bem descontextualizada de Pedro, daquela peça maravilhosa de Pedro, onde o Senhor, depois de Pedro ter pescado a noite inteira e não ter conseguido nada, Jesus diz para ele: volta lá e joga a rede desse lado aqui que você vai pescar. E Pedro consegue. Qual que era a mensagem descontextualizada desse versículo? Era assim: que por mais que as suas experiências passadas não tenham colhido fruto nenhum para você, você não sabe o que vai acontecer no futuro. O futuro pode ser bem melhor. Mas não é a mensagem do texto. A mensagem do texto diz que a obediência vai causar consequências boas. Você obedeceu, Pedro obedeceu a Jesus, e o Jesus deu aqueles peixes a ele. E aí um pastor que nós conhecemos bem comentou nessa publicação e disse assim: muita gente procura as bênçãos de Deus, mas esquece o Deus da bênção. Essa realidade é atual, é verdadeira nos dias de hoje, tanto quanto era nos dias de Ruth, quanto era nos dias de Josué e de Juízes. Pessoas que buscam se relacionar com Deus porque aquele Deus pode oferecer a ela, e para isso prostituir sua fé. Essa é a razão pela qual nós temos tanta igreja que se diz evangélica, mas que não fala de Jesus, mas satisfaz o bem-estar das pessoas com mensagens motivacionais, mensagens de autoestima, mensagens de um bem-estar fantástico, que está na prática conduzindo pessoas felizes ao inferno. As pessoas estão chegando bem alegres no inferno, antes elas chegavam tristes, agora estão chegando alegres. E de outro lado, igrejas que prometem um lucro fantástico, uma pesca maravilhosa, em que você vai trazer os seus 10 reais e você vai colher 1000 vezes isso. Não é a mensagem do Evangelho de Cristo. E Ruth sabia disso, e Noemi sabia disso.
A segunda causa que Atkinson atribui essa crise que sobreveio a Israel é uma cultura dividida. Como existiam esses dois deuses, a religião e a cultura, ainda na região do Oriente Médio, são algo, a mesma coisa, é intrínseco. A religião e a cultura se misturam. No Brasil a gente tem isso querendo aparecer agora. Disse para vocês outro dia de uma universidade aqui em Foz que recebeu um movimento de candomblé em nome da cultura. Eles não diziam que era um culto naquela universidade, não, mas recebemos aqui a cultura afro-brasileira e africana. Mas o que existia ali era um pai santo fazendo um trabalho de candomblé, mostrando para as pessoas o que aquilo era. Então, no ambiente onde a cultura e a religião são misturadas, é muito difícil você tentar incluir uma ideia cristã, uma ideia de salvação de Jesus. Porque a cultura é algo que foi corrompido. Com a queda do homem, tanto o homem pecou, quanto a terra foi punida, quanto as nossas gerações foram punidas pelo pecado. E a cultura foi igualmente corrompida. Então, quando a gente pensa na cultura dividida, qual era a cultura daquele ambiente onde Ruth vivia, onde os israelitas viviam naquele momento anterior? É de que o Deus a quem nós servimos aqui era o mesmo Deus que ia nos prover a colheita lá. O que as pessoas entendiam? Elas entendiam o seguinte, que quando elas iam, o interesse delas era a cultura, elas buscavam o Deus Baal. Quando o interesse delas era a vitória militar, eles buscavam o Deus Javé. Isso começou a fazer parte do cotidiano dos israelitas, dos filhos de Deus, daqueles que eram o povo escolhido, a nação santa do Senhor. Eles começaram a se misturar de forma que, nas suas plantações, ofereceu culto a Baal, mas nas suas guerras, na sua investida militar, ofereceu culto a Javé. Essa cultura dividida trouxe ira do coração do Senhor. E ao mesmo tempo, é uma das marcas da pós-modernidade, é a secularização. A gente acredita hoje de que é possível a gente colocar Jesus no canto da parede da igreja e a gente utilizar Jesus não somente quando a gente entrar na igreja. Um exemplo prático para isso: aqui na igreja eu cultuo ao meu Jesus, eu elevo as minhas mãos, eu canto a Ele, eu oro a Ele, eu choro, Deus fala comigo, eu falo com Deus. Mas amanhã, quando eu voltar ao meu trabalho, eu não vou consultar a Cristo para fazer os meus negócios fraudulentos, para fraudar uma nota fiscal, para enganar alguém, para enganar um imposto de renda, para fazer um negócio em que alguém vai ter prejuízo, para ser corrompido ou corromper uma autoridade pública, porque Cristo não faz parte dessa realidade. Cristo faz parte da minha realidade religiosa. Era esse o mal que assolou aquelas pessoas e que assola a igreja de Cristo até hoje. Separar Jesus da nossa vida, como se Jesus fosse um objeto religioso, como nós vemos em igrejas, imagens de santo, como se Jesus tivesse resumido naquele ambiente eclesiástico e não fizesse parte da nossa vida. A cultura dividida foi uma das crises pelas quais o Senhor derramou sua ira sobre os israelitas. E a terceira atribuição de Atkins é o problema do mal. Tudo isso que nós vemos levou o povo a apostatar na sua fé, a apostasia. Ou seja, o castigo de Deus veio sobre Israel porque as pessoas que outrora serviam ao Senhor agora não mais veem Jesus, não mais veem Deus como a autoridade maior da sua vida. Eles veem a si mesmo como sua autoridade maior. E a sua fé foi totalmente prostituída com inúmeros outros deuses. Deus deixa de ser o centro da sua vida, a sua fé é enfraquecida e a sua fé é jogada ao chão. A apostasia da fé. As pessoas que tinham fé, elas entendiam que o que estava acontecendo era juízo de Deus. Os outros atribuíam isso a qualquer coisa. Não é curioso a gente pensar que o versículo 21 do capítulo 25 de Juízes diz que naqueles dias o que? Os dias onde houve toda essa situação de miséria em Israel, naqueles dias não havia rei em Israel. Esse versículo continua dizendo assim: cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Terra de ninguém, velho oeste, cada um faz o que é certo, cada um faz o que acha que é certo. E no ambiente onde o subjetivismo fala mais alto, o que é certo para mim não tem nada a ver com Pedro, que também é pior que o Valmor, e com o Lucas não tem nada a ver. Cada um faz o que é certo aos seus olhos. A gente está falando de individualismo, a gente está falando de egoísmo, a gente está falando de uma vida em que a vida do outro não interessa para mim, o que interessa é a minha em primeiro lugar. Esse é o ambiente que a gente vê, é o ambiente que ocasionou toda essa crise na terra do povo de Deus, na Canaã, na terra do povo escolhido. Então, diante dessa crise, Elimeleque, que era um homem até então abastado, que tinha suas fazendas, que tinha suas propriedades, as suas posses, ao perder essa possibilidade de sustentar sua família, decide se mudar para Moab, a terra em que não era abençoada pelo Senhor, a terra em que ele sabia, em que todos os judeus sabiam que o Senhor não habitava, lembrando que Deus habitava, em templos, naquela comunidade, naqueles lugares feitos no tabernáculo. Deus não habitava em Moab. Ainda assim,
Elimeleque tomou a decisão de levar a sua família para lá. Nem todos foram, mas Elimeleque foi. Mas essa fuga de Elimeleque para Moabe não trouxe para ele nenhum fruto positivo. Não trouxe para ele nada de bom. Elimeleque não teve proveito da sua fuga. A primeira coisa que Elimeleque encontrou naquele lugar foi a morte. Ele foi buscar pão para sua família, foi buscar prosperidade para sua casa, foi buscar uma vida nova. Ele encontrou a doença e a morte. Elimeleque foi o primeiro a morrer. Depois que ele morreu, a sua esposa Noemi ficou viúva, com 2 filhos, numa terra estranha, numa terra distante, cuja cultura era desconhecida, cujos serviços eram desconhecidos, que não tinha parente. Ela ficou viúva com seus 2 filhos. 10 anos se passaram. Depois desses 10 anos, os seus filhos se casam com mulheres moabitas. Havia proibição expressa no Levítico e no Deuteronômio de casamentos mistos. O Senhor não autorizava casamento do povo de Israel com outro povo qualquer, em especial com moabitas. Mas Malom e Quilion se casaram com 2 mulheres, com Orfa e com Ruth, que eram mulheres moabitas. A Noemi, sabe-se lá qual a razão, permitiu que isso acontecesse, abençoou essas mulheres, tornou-se amiga de Orfa, amiga de Ruth. Noemi abençoou essas mulheres, mas isso não durou muito tempo. A sequência disso foi a morte de Malom e de Quilion. Então o que nós temos agora, nesse panorama exato, nesse exato momento? Nós temos uma mulher que foi tirada da sua terra pelo seu marido, levada para uma terra nova, em busca de prosperidade, de vida, de alimento, na expectativa de ver os seus netos crescendo. Gente, vocês se lembram a importância que o judeu dá para a sua sucessão? De tanto que quando a gente pega Mateus narrando Jesus, Mateus narra a vida de Jesus até Abraão, toda a descendência de Jesus, até Adão, porque isso era importante demais para o judeu. Agora, Noemi, que foi para aquela terra distante com seu marido, sonhava ver a sua sucessão, sonhava ver os seus netos, os netos de seus netos. E o que ela tem? Ela se torna viúva, os seus filhos morrem, ela não tem descendentes, ela não tem casa, ela não tem comida, ela tem pobreza, desânimo, tristeza e sofrimento. O sofrimento de Noemi foi tão grande, tão intenso, que ela diz que o seu nome não deve mais ser Noemi, que não deve mais chamá-la de Noemi, que ela deve ser chamada de Mara, porque a amargura tomou conta do seu coração. Ela não tinha expectativa, ela não tinha esperança. Ela olhava para o seu horizonte e ela não conseguia ver nada no horizonte. Ela não conseguia ver nada. Ela só via trevas, escuridão, escassez, sofrimento, dor. Talvez seja uma das primeiras expressões que a gente tenha da moderna depressão, né? É uma tristeza tão profunda que nada conseguia saciar. Qual foi a sua decisão? Ao saber que o Senhor tinha sido bom com Israel, ela decidiu voltar para a sua terra. E quando ela decidiu voltar, as suas 2 noras decidiram voltar com ela. Então Orfa e Ruth decidem voltar com Noemi para Israel. No primeiro momento, Noemi tenta demovê-la dessa ideia. Fala, fiquem, vocês são novas, vão casar novamente. Ela sabia que para ela não tinha uma esperança nova. Ela já era uma senhora idosa. Ela sequer sabia se ela ia conseguir voltar até Belém. Nós não estamos falando de VLT, né, de veículo leve sobre trilhos, de avião. Nós estamos falando de uma viagem no deserto de mais de 200 quilômetros de uma senhora idosa. Ela sequer sabia se alcançaria essa terra. Mas essas 2 jovens disseram, não, a gente vai com você. E começaram o seu caminho. E no meio desse caminho ela tenta mais uma vez. Gente, voltem para suas famílias. Casem-se, tenham filhos, vão viver a sua vida. Vocês são novas, vocês não precisam passar pelo que eu passarei. E nessa segunda tentativa, a órfã desiste e volta para sua terra. E a Noemi, a Ruth, tem a possibilidade de ter a mesma atitude. Mas Noemi pensou diferente. E Noemi fez as suas resoluções de uma nova vida. Noemi fez os seus votos de uma nova vida. Quando a gente pensa nos nossos votos, a gente vai pensar em ganhar dinheiro, em emagrecer, em conseguir falar outro idioma, num monte de coisa. E a gente vai observar que os votos que Noemi fez não tem nenhuma relação com o que ela poderia construir com as suas próprias mãos, mas tem uma relação com o outro que estava com ela. Ela enxergou a outra que estava com ela. Ela teve a capacidade e a sensibilidade de enxergar o outro. Então Noemi entende que Ruth entende que a partir daquele momento ela teria uma nova vida, e nessa nova vida ela precisaria ter decisões concisas, verdadeiras, firmes, que fizessem com que no momento em que ela tivesse dúvida sobre qualquer coisa, ela pudesse olhar para trás e lembrar daquela aliança.
que a gente carrega aliança? Nós somos casados, nós carregamos alianças. Significa que o nosso casamento não vai acabar enquanto essa aliança estiver no nosso dedo? Não significa isso. Significa que essa aliança mostra algo que está no nosso coração. E que enquanto isso que estiver no nosso coração existir, qualquer outra coisa vai existir. No tempo mais moderno, que é o tempo de hoje, a gente vê tanta gente se separando, dizendo assim, o amor acabou. O amor acabou entre nós. Contudo, a Bíblia nos apresenta um panorama diferente. A Bíblia não diz para nós que é o amor que sustenta a aliança. A Bíblia nos mostra que é a aliança que sustenta o amor. Enquanto houver uma aliança entre o casal, haverá um amor entre eles. O que Ruth fez com Noemi foi uma aliança. Enquanto a aliança entre Ruth e Noemi permanecesse viva, a união dessas duas mulheres permaneceria viva. E quais foram essas resoluções de Ruth? Quais foram essas definições de Ruth para essa nova vida que ela ia enfrentar, do momento em que ela pisasse o pé em direção a Belém até o final da sua vida? Vamos pensar. E aqui eu quero fazer as aplicações da nossa noite. A primeira frase de Ruth a Noemi foi: aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. E essa frase diz para nós que nós devemos ser leais àqueles que se dispõem a caminhar conosco. Nós devemos ser leais àqueles que estendem as mãos para nós. Essa aplicação é para a igreja? Essa aplicação é para a vida. Nós estamos falando aqui de resoluções de uma nova vida. Essa resolução se aplica nas tuas relações de fraternidade, nas tuas relações de amizade, nas tuas relações com o teu irmão que está aí do teu lado, se aplica nas tuas relações profissionais, se aplica na tua relação com Deus, nas tuas relações eclesiásticas, se aplica nas tuas relações, porque fala de honra, fala de lealdade. A palavra que eu utilizei para definir isso é lealdade. Seja leal àqueles que lhe estenderam a mão e escolheram caminhar contigo. O dicionário Micaelis diz que lealdade significa conformidade com os preceitos que regem a honra, o dever, a probidade, a dignidade, honradez e integridade. Tem pessoa que caminha com você não porque não teve outra opção, mas porque escolheu caminhar ao teu lado, porque escolheu ser teu amigo, porque escolheu ser o teu esposo, a tua esposa. Pessoas que escolheram estar ao nosso lado, e nós devemos ser leais a essas pessoas. Quando a gente pensa que Noemi, olha só, Ruth era uma menina moabita, ela não fazia parte do arraial dos cristãos, mas houve um momento em que Noemi estendeu as mãos a Ruth. Quando Ruth foi casar-se com seu filho, o que ela poderia dizer? A gente pode pensar aqui, obviamente, a gente não sofre disso nesta igreja, mas você já deve ter ouvido alguma história muito distante de sogras que fazem o possível para que alguém não case com a sua filha, ou para que o genro não case com a sua, para não ter um genro, ou para não ter uma nora. A lenda não é sobre sogro, a lenda é sobre sogras. Eu digo lenda porque isso não existe na prática, né? Só um objeto mitológico, né? Que nem o boto, né? O Papai Noel, não existe na prática. Mulheres que detestam o seu genro, detestam a sua nora. Noemi teve todas as oportunidades do mundo de mandar a Ruth embora. Ela poderia falar: vem aqui, Kiko, não se junte com essa gentalha. Kiko, você é o meu filho, você faz parte do povo de Deus, você não pode se misturar com essa mulher impura. Mas a Noemi estendeu a mão a Ruth, a trouxe para perto e a chamou de filha. E quando Ruth fez esse voto de fidelidade a Noemi, ela lembrou de que naquele momento, lá atrás da sua vida, ela teve alguém que lhe estendeu a mão. Então te incentivo a lembrar quem estendeu a mão para você. Que talvez você tenha esquecido, e talvez você tenha até sido desleal com esse alguém que lhe estendeu a mão em algum momento da sua vida. Traga essa esperança ao seu coração, abençoe e perdoe. Caminhar junto é um desafio muito grande. E caminhar junto com alguém é diferente de caminhar separado de alguém indo no mesmo lugar. Talvez vocês pensarem com o presidente falando uma coisa desconexa dessa assim. Mas quando você caminha junto com alguém, você precisa ter cadência no ritmo, você precisa caminhar junto, você precisa ter um objetivo definido, você precisa ter acordo. Porque os problemas da caminhada acontecem quando um é mais rápido que o outro. Um fala: você está indo devagar, vai mais rápido. O outro fala: mas eu não consigo. Aí você fala assim: não, mas eu quero ir por aqui. O outro fala: mas eu quero ir por lá. Então a gente começa com as divergências na caminhada. Imagina a nossa vida cristã. A gente canta músicas como Meu Querido Irmão, se na caminhada algo lhe faltar, algo entre nós quebrar a comunhão, no meu coração eu quero te pedir perdão. A gente canta isso como um ato de fé, é o que a gente quer, mas nem sempre é o que a gente consegue. Porque na caminhada, quando o irmão quer mais rápido que a gente fala assim: esse cara é tão metido, por que ele quer mais? Por que ele não me espera? Ele é humilde, ele é arrogante, ele quer mais rápido que eu, só porque ele é mais rápido. E a gente, do outro lado, a gente fala assim: poxa, esse cara é preguiçoso, ele não quer andar do jeito que eu ando.
porque a gente olha para a nossa capacidade, potencialidade e esquece de olhar para o outro. A Ruth era jovem, a Ruth ela tinha toda a vida dela pela frente, ela podia escolher viver da sua forma, mas ela olhou para aquela pessoa que estendeu a mão dela, e ela dedicou o resto dos seus dias àquela pessoa que estendeu a mão dela. Ela não esqueceu de Noemi, ela conduziu a sua vida em favor de Noemi. Então, quando a gente escolhe caminhar junto é uma escolha que exige abnegação, exige acordo, exige tolerância, exige respeito aos limites, exige ajuda, exige cooperação. E a gente vai lembrar por que tantos casamentos terminam. Porque na caminhada faltou cooperação, faltou abnegação, faltou a preocupação com o outro. Sabe, a gente olha e pensa assim, poxa, eu estou fazendo tanto esforço para levar esse cara, ele podia se esforçar para andar mais rápido, porque eu estou fazendo força dobrada. Só que se a gente parar e olhar para trás, a gente vai entender por que aquela pessoa está andando devagar, ou porque ela está cansada, porque em algum momento da caminhada ela precisou descarregar. A gente foi pesado com aquela pessoa e ela não desistiu de nós. E agora é a nossa vez de fazer uma força maior para levar aquela pessoa, para levar aquele irmão, para levar aquele amigo, para levar aquele parente, para conduzir aquela pessoa. Sejamos leais àqueles que nos estenderam a mão. Então, o primeiro sentido que eu lhe dou é esse: comprometa-se profundamente em ser leal aos que caminham com você, aos que decidiram caminhar com você. Seja leal, não esqueça-se, seja leal. E se em algum momento algo vai acontecer para quebrar essa comunhão, no temor do Senhor, tenha humildade de pedir perdão. Volte-se para aquele cuja comunhão foi quebrada, peça perdão, reconstrua. É óbvio que no mundo ideal e bíblico nós pediríamos perdão e tudo se resolveria. Mas o coração do homem é duro. E nem todos vão ter a capacidade de pedir, e mesmo quando ouvir o pedido, de conceder o perdão. Infelizmente, a gente vive nesse mundo. Mas o nosso objetivo é esse. Não abandone as amizades, a fraternidade, não abandone aquele que estendeu a mão por banalidades, não abandone isso por futilidades. Vocês que já estão aqui há mais tempo na igreja, a gente já ouviu a gente comentar isso diversas vezes. Quantas amizades foram perdidas agora por causa das eleições passadas? Quantos irmãos nós perdemos por isso? Porque eu voto em um, eu voto no outro. Banalidade, futilidade, uma demonstração de que não há um efetivo mover de Cristo no coração das pessoas. Quando eu coloco um candidato que eu não conheço, que eu nunca vou ver na minha vida, acima da minha fraternidade como irmão, significa que eu estou muito longe de estar maduro na fé. Então, que a gente possa superar as banalidades da vida e olhar para o laço de amor que nos une como cristãos e superar e continuar a caminhada junto. Esse é o desafio para nós como igreja do Senhor. O segundo entendimento que nós podemos tirar desse texto: seja leal ao Deus da sua fé. A lealdade, ela é muito mais profunda que a fidelidade. Quando a gente pensa em relações de marido e mulher, e as duas expressões de fidelidade e lealdade, a gente vai entender, talvez seja o melhor panorama para a gente entender isso. A fidelidade diz respeito à exclusividade sexual e emocional. A partir do momento que o marido não é mais exclusivo sexualmente da mulher, há infidelidade. A partir do momento que não há exclusividade emocional do marido para com a mulher, há infidelidade. Agora, a lealdade é muito mais profunda que isso. A lealdade está muito antes da fidelidade. Porque a lealdade vai dizer que a partir do momento em que um homem olhou com intenção impura para outra mulher, antes de haver a ligação sexual ou a ligação emocional, ele já foi desleal com a sua esposa. Ele já faltou com lealdade. A partir do momento em que o sentimento foi obscurecido, foi escondido, porque alguma coisa não está legal, já faltou a lealdade. Então a lealdade é muito mais pura, muito mais profunda. Então quando a gente pensa, seja leal ao Deus da sua fé, a gente está falando de um relacionamento muito mais íntimo do que a fidelidade. Onde a gente vê isso? A segunda expressão que Ruth diz para Noemi: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Essas expressões mostram a conversão legítima de Noemi, de Ruth, ao Deus de Noemi. Uma profissão pública de fé. Moabitas não adoravam a Javé. Eles não tinham Javé como seu Deus. Eles adoravam qualquer outra coisa. Baal, Astarote, Baalis, qualquer outra coisa menos o Javé. Aqui Ruth está publicamente confessando com seus lábios que o Deus a quem Noemi serve, presta atenção, ela não está falando para Noemi assim: qualquer Deus que você servir será o meu Deus. Ela está dizendo que o teu Deus, porque ela conhecia o Deus de Noemi. Então o teu Deus será o meu Deus. Converteu-se ao Senhor Deus Javé, renunciou todos os outros deuses, renunciou a sua fidelidade a qualquer outro Deus e prometeu publicamente que seria fiel ao Deus de Noemi, a Javé. Mas ela não parou por aí. Ela disse que também o teu povo será o meu povo.
Ela renunciou à cultura, ela renunciou aos seus costumes, ela renunciou ao meio em que ela vivia em favor do novo Deus. O que isso ensina para nós? Significa que quando nós somos fiéis a Deus, quando nós decidimos servir a Deus, nós somos necessariamente incluídos numa comunidade. O teu povo será o meu povo. É impossível que haja alguém fiel, servo, temente a Deus, com uma vida cristã saudável, que não esteja inserida em uma comunidade de fé. Eu não consigo ver essa possibilidade. O movimento de pessoas que têm fé e não têm igreja, chamado de desigrejados, cresce no Brasil. E eu vejo muita gente sensata falando sobre esse assunto, mas eu não consigo ver biblicamente essa condição de saúde de pessoas que servem a Deus, mas não têm comunhão com irmãos. Seja qual for a ligação. Muita gente vai pelo viés financeiro. Não, eu não acho que tem que contribuir, então eu não vou lá. Ah, eu não vou lá porque o Assis fala assim, o Assis tem bigode, eu não gosto. Ah, porque o Pedro tem barba, eu não gosto. Então eu não vou naquele lugar. Inúmeras são as desculpas para que isso aconteça. O fato é que toda pessoa que confessa a Deus como Senhor, confessa a mesma comunidade como sendo sua. Uma comunidade de fé. Qualquer pessoa que é fiel a Deus se insere numa comunidade, porque isso é necessidade vital. A gente precisa compartilhar a nossa fé com os nossos irmãos. A gente precisa ter gente que ore por nós quando a gente está fraco. Eu achei muito legal isso que o Ricardo fez no louvor hoje, de pedir que o Aziz orasse pelos nossos enfermos. Comunidade é isso. Comunidade é a gente compartilhar a nossa dor, compartilhar o nosso sofrimento. Quantos irmãos estão doentes e a gente não sabe porque a gente não faz parte da vida dos outros? Quando a gente vê Ruth decidindo e fazendo esses seus votos de uma nova vida, ela está entrando profundamente na vida de Noemi. Ela está dizendo que a tua vida vai ser a minha vida a partir de agora. Tudo que acontecer com você, eu quero saber. Tudo que doer em você vai doer em mim. Tudo que te fizer chorar vai me fazer chorar também. Isso é comunidade. Isso é compreender os sofrimentos dos irmãos. Isso é se importar, é fazer parte da vida. Então, quando a gente pensa que a afirmação de que o teu povo será o meu povo, Ruth estava dizendo assim: tudo que você entrar, eu quero estar junto. Eu quero conhecer esse povo que diz que é o povo de Israel, o povo de Deus. Eu quero fazer parte desse povo. Eu preciso estar no meio deles. Não há compromisso com Deus que não implique diretamente um compromisso com o povo de Deus. Essa é a expressão viva da vida de Cristo. Ruth, naquele momento, alterou drasticamente o curso da sua vida. Nós chamamos isso de conversão. Ela estava indo por um lado e virou para o outro lado. Converteu-se. Quando a gente diz que as pessoas vêm para Cristo, a gente fala que a pessoa foi convertida a Cristo, né? Ou seja, eu andava para lá. O que é o para lá? É o caminho da perdição. É o caminho natural de todo homem nascido vivo nessa terra. Todos os homens que não confessam Cristo como seu Senhor caminham para a morte eterna, caminham para a perdição. Mas em algum momento, o Espírito Santo de Deus fala através do coração dessas pessoas pela pregação da palavra. Alguém pregou a palavra, alguém pregou o Evangelho, alguém falou de Deus, alguém falou da salvação através de Jesus. O Espírito Santo foi lá, tirou aquela venda que tapava os olhos das pessoas, tirou aquele tampão que impediu-os de ouvir. Essa pessoa ouviu o Evangelho de Jesus e falou: existe salvação para mim. E ela parou de andar para aquele despenhadeiro onde ela alcançaria a morte e virou e foi andar para o outro lado, que é o caminho da salvação. O nome disso é conversão. O nome disso é responder em fé ao chamado de Deus. É abandonar as velhas práticas e viver a nova vida. Ruth abandonou a sua cultura, as suas velhas práticas, o culto aos seus deuses e passou a viver a vida nova. E optou e decidiu viver a vida nova. Então aqui eu tenho dois desafios. O primeiro desafio é para você que já serve a Deus, mas que em algum momento da sua vida entendeu que a sua forma de servir já não está mais tão intensa. Que o amor que existia no seu coração já não está mais tão firme, tão presente. Talvez você tenha até duvidado da sua fé em algum momento. Então, o primeiro desafio é para você: reafirme a sua lealdade com o seu Criador. Reafirme a sua lealdade com Deus, que te tirou daquele caminho de onde você estava indo, que a morte era certa, e te trouxe para o reino da luz do Senhor. Reafirme hoje o seu pacto de fidelidade e de lealdade com o Senhor. Não deixe passar esse dia. Não saia desse lugar se você reafirmar o seu pacto com Deus. E outro desafio é: se você ainda não conhece esse Jesus que resgata e que salva o pecador, renda-se a Ele hoje. É o Jesus de quem nós proclamamos, é o Jesus de quem nós falamos, e Ele está aqui e Ele quer trazer salvação para a tua vida. Confesse Jesus como seu Senhor, converta-se e siga ao Senhor. E a terceira e última lição que eu tiro para mim e que eu compartilho com você nesse texto é: seja leal a uma causa. Seja leal a uma causa. A última afirmação que Ruth fez a Noemi foi: onde você morrer,
ali eu morrerei e serei sepultada. E ela ainda deixa isso mais intenso quando ela diz assim: que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa que não seja a morte me separe de ti. A causa da vida de Ruth, a partir daquele momento, era servir a Cristo através da vida de Noemi. Era servir aquela senhora idosa até o final dos seus dias. E assim ela traria glória para o nome de Cristo. Qual é a causa inicial da nossa vida? Quando nós viemos a Cristo, é glorificar a Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Essa é a causa inicial de todo cristão. Se você encontrar um cristão na Angola, na Coreia do Norte, na China, você perguntar para ele assim: qual é a tua prioridade de vida? A resposta dele deve ser: glorificar a Deus e me alegrar nele para sempre. O nome disso é satisfação. Estar satisfeito em Cristo. Cristo me basta e de nada mais eu preciso. Se o Senhor é o meu pastor, de nada terei fome, de nada terei necessidade, porque Ele é o meu pastor. Essa é a primeira premissa de quem passa a servir a Senhor. Mas nós temos missões, não digo menores, mas eu digo consecutivas, consequentes a essa. Nós temos missões de servir as nossas esposas, maridos. Nós temos a obrigação de morrer pelas nossas esposas. As esposas têm a obrigação de honrar os seus maridos. Nós temos missões de tratar, de cuidar dos nossos filhos. Sim, mas eu estou falando de uma outra missão. E essa outra causa de vida, ela é individual, pessoal, intransferível. Ela diz respeito a você e é entre você e Deus. É uma missão que o Senhor vai conceder somente a você, que ninguém mais vai poder realizar se você não realizar. Sabe aquela história que talvez você tenha visto na internet uma vez, de transferência de unção, de transferência disso, daquilo outro? É mentira, não existe. Eliseu e Elias não se repetem, tá? Nós estamos falando de aqui hoje. O Senhor designa para cada filho seu uma missão específica. Uma missão pela qual você vai tornar Jesus Cristo conhecido a alguém. Ou a crianças, ou a adultos, ou a velhos. Você vai tornar Jesus Cristo conhecido na vida de alguém. Você vai inspirar a vida de alguma pessoa. Isso através de um dom, através de um talento que o Senhor confiou a cada um de vocês que aqui estão. Você já sabe qual é a causa da sua vida? Você já perguntou para o Senhor: Senhor, por que eu estou aqui? Qual é a causa da minha existência? Para que eu sirvo? Se você acha que a tua serventia sobre essa terra é nascer, crescer, se reproduzir e morrer, você não conheceu o Deus que nos salvou. O Senhor te deu toda a condição de vida que você tem para algum propósito, que não é você. Esse propósito não é você. O propósito da minha vida não sou eu. Se eu entender que o propósito da minha existência é satisfazer as minhas necessidades, eu estou muito equivocado. Tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me concedeu, deve levar glória ao nome do Senhor e levar alguém a conhecer ao meu Senhor. Então, o último desafio é esse: seja leal a uma causa. Ah, Cassandra, mas eu não sei qual é a minha causa. É o último desafio que eu faço para você. Se você já conhece a causa pela qual o Senhor o chamou, reafirme-a diante do Senhor. Senhor, o Senhor me chamou para levar o Evangelho a crianças. Eu serei leal neste Evangelho até o final dos meus dias. E que a tua mão caia sobre mim. Olha a frase de Ruth, né? Se eu não for leal nisso até o último dia da minha vida. Agora, se você não conhece, curva sua cabeça humildemente ao Senhor e diga: Senhor, fala para mim. Qual é a causa da minha vida? Para que eu sirvo? A quem eu devo abençoar? A quem eu devo tornar o seu Evangelho conhecido? Talvez você venha desenvolver isso aqui nesse lugar. Talvez nesta igreja você venha desenvolver isso. E o nosso desejo é que isso aconteça. Que o Senhor fale contigo. O meu desejo, o desejo dos irmãos dessa igreja é que o Senhor fale contigo e que ao final do culto você diga: eu entendi. O Senhor quer que eu fale do Evangelho para crianças. Eu quero dar aula no escola dominical, eu quero dar aula no cultinho. Eu entendi. O Senhor quer que eu fale dele para doentes no hospital. Então eu quero trabalhar na capelania. Eu entendi para que o Senhor me trouxe. Ele quer que eu abençoe casais em crise. Então eu quero trabalhar no Ministério de Casais. Mas peça que o Senhor revele aos seus olhos, e somente aos seus olhos, qual é a causa da sua existência. E quando o Senhor revelar essa causa, confesse ao Senhor, coloque o seu esforço e vitalidade nisso e seja leal ao Senhor.